Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, longevidade e espiritualidade. Sou o Dr. Daniel Bratan e vou trazer para vocês mais desse conteúdo. E aqui do meu lado eu tenho a super... André Ribeiro. É isso aí. E hoje a nossa convidada aqui é a nossa... gestora do Instituto, Giovana Camilo, prazer. E a gente vai aqui hoje trazer para vocês como que toda essa história começou, né? Como que essas três pessoas se encontraram para poder realmente criar um Instituto Bratan e daí para frente a gente começar a desenvolver um trabalho, né, sobre transformação, impactar e mudar a vida das pessoas, porque esse é o nosso maior propósito hoje dentro do Instituto, é a transformação das pessoas. Então eu vou fazer o papel hoje de te entrevistar. Bora! Vou começar aqui perguntando como foi a sua escolha pela medicina. Tinha algum familiar que era médico? Você admirava alguém? Como que foi essa escolha? Na verdade, eu nunca tive ninguém na minha família que era médico, né? Minha mãe não era médica, meu pai também não era, não tinha nenhum médico na minha família até então. E aí surgiu lá por volta dos 12, 13 anos, eu comecei a perceber que eu gostava do ato de cuidar. E naquela época a gente ganhou uma cachorrinha, né? Minha mãe tinha comprado uma cachorrinha, eu achava muito legal cuidar dela, eu achava bacana. E aí a primeira coisa que veio na cabeça, vou fazer veterinária. E aí passei uns anos com aquela ideia, acho que vou fazer veterinária, E aí foi passando, né? Quando eu estava ali do primeiro para o segundo colegial, eu falei, nossa, é legal cuidar do cachorro, mas seria muito mais legal cuidar de gente, né? Ia ser muito mais gratificante, eu acho que eu ia me interessar mais. E aí comecei a pensar realmente, focar, acho que vou estudar medicina. E aí quando eu levei essa ideia, né, para os meus pais, né, para minha mãe basicamente, ela falou, filho, medicina tem que estudar muito, né? Você tem que se dedicar muito, você não quer pensar direito, né? Não é algo que você... né? Médico abdica de muita coisa na vida, e aí ficou aquele papo, né? E aí eu acho que no fundo, né, minha mãe pensava assim, ele é um bom aluno, tudo, mas não tem aquele ímpeto de estudar muito, de querer... Assim, eu sempre fui um bom aluno, nunca dei trabalho pros meus pais na escola, mas também, assim, eu era aquele cara que era da turma do fundão, brincava com todo mundo. Tava na média. Tava na média, mas tinha facilidade de aprender. Então eu tinha uma facilidade muito fácil com o conteúdo. Então os professores passavam a matéria e eu assimilava muito fácil, escrevia muito pouco e aquela matéria entrava na minha cabeça. Então acho que minha mãe vendo isso, ela pensava assim, né? Como que isso daí vai dar certo, né? Não escreve nem um caderno direito, quem dirá vai conseguir se formar médico. E eu comecei, falei, não, agora eu quero vou ser médico. E aí eu falei, agora eu vou. Né? E aí o mais engraçado, que a gente vê quando as pessoas duvidam da gente, é aí que a gente fala, agora eu quero ser o maior incentivo, não é? É quando as pessoas acabam duvidando, né? Fala assim, você não vai conseguir, aí que vira um desafio pra gente. Mas assim, olhando e conhecendo um pouquinho da sua história, a sua mãe te incentivou bastante. Não, ela foi a peça-chave, né? Ela foi fundamental para tudo. Porque ela que ficava no meu pé, ela que incentivava. Quando eu falava assim, no final de semana eu vou sair com os meus amigos. Não, o médico tem que estudar. Você não vai sair, você vai estudar. Você está no cursinho, você tem que estudar. Né? E aquilo a gente ficava revoltado, né? Como assim? E ela falava, você não quer ser médico? Então, assim, todo mundo que deu certo tem alguém por trás que impulsionava. Né? Ninguém dá certo na vida sozinho. Né? Nós somos seres humanos, nós dependemos um do outro, dependemos dessa interação, né? Então eu falo assim, que minha mãe teve esse papel fundamental, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho a Andrea, que é quem faz tudo e me impulsiona, que faz tudo por trás, né? Então aquela brincadeira assim por trás de uma grande pessoa, de um grande homem ter uma grande mulher, é a mais pura verdade, né? Nossa, tô mentindo? Olha! Não está mentindo. Realmente, eu acredito muito nisso, né? Eu acho que a mulher, quando ela casa com o homem certo, a tendência é que você coloque o homem mais para cima, né? A tendência é que o homem cresça, multiplique, assim, como a mãe, né, iniciou. A mãe inicia ali o trabalho do homem ser um grande homem. Mas a mulher tem esse poder quando ela casa. Então, eu acredito que a mulher, isso é bíblico, né? Ela tem tanto a função de destruir uma família, né? Como também a sabedoria de edificar e fazer crescer, multiplicar. Então, eu peço a Deus todos os dias para que Ele me dê essa direção e que eu seja uma esposa, né, eficiente aí e a nível do homem que eu tenho, né? Nossa! Isso que é uma declaração, não é não, Brasil? E aí que aconteceu? Eu fui estudando, entrei, foquei no cursinho mesmo, me dediquei. Foram muitos né? anos de cursinho? Foram 4 anos de cursinho para poder entrar. Então, assim,
não era fácil entrar em medicina, né? Mudou muito. Hoje eu vejo o pessoal comentando como tá o vestibular, como que as coisas são. Falando, na minha época era muito mais difícil. E eu não desistia. Era ano a ano estudando, vestibular, aquelas leituras infinitas, tinha os livros obrigatórios, fazia tudo. Eu ficava no cursinho, né? Das 7 horas da manhã às 11 horas da noite. Fiz isso por 4 anos seguidos. Então, quando as pessoas falam assim, virou médico, falo assim, por trás de tudo isso teve uma dedicação aí que não foi fácil. E aí depois que a gente entra na faculdade, a gente fala, agora vai ficar mais tranquilo. Não, aí você descobre que o cursinho era fácil e que a faculdade era difícil, né? Como em tudo na nossa vida, né? Quando a gente passa um momento de dificuldade, a gente sempre acha que o momento que passou é muito mais... A gente fala, nossa, eu tô no pior momento da minha vida. Aí passa, você vai para outro e fala, aquele tava muito fácil, né? Eu falo assim, subir de nível é isso, né? Quando você vai pro nível superior, você tem um desafio muito maior, é igual jogar videogame, né? O chefão da primeira fase foi difícil, o da segunda fase vai ser muito pior. E na medicina não foi diferente. E aí eu entrei na faculdade de medicina, entrei numa faculdade particular, porque eu fiquei 3 anos só prestando faculdade pública, não deu certo, até que minha mãe falou, presta particular também, a gente dá um jeito, enfim. E o jeito que minha mãe deu foi o seguinte, falou, filho, você entra, eu consigo ajudar ali por uns 4, 5 meses, depois a gente vai ter tal FIES. Eu falei, se não der certo, ela falou, não vai dar certo. Não Então, tem plano B. Não tem plano B. O plano A é certo. É esse plano que vai dar. E aí foi. Minha mãe tinha... naquela época ela tinha reservado, né? Ela trabalhou muito para isso, reservou uma quantia. Fiz o primeiro semestre e ali no final do primeiro semestre acabou entrando aí o auxílio que o governo dava, o FIES, e aí com isso eu consegui me formar. Mas mesmo assim não foi fácil. Durante toda a trajetória da faculdade, eu ainda dava aula, fazia outras atividades para poder complementar, porque a faculdade de medicina não é só a faculdade em si, né? Você fica período integral. Conta um pouquinho do que você fazia durante a faculdade. Durante a faculdade eu dava aula de física, química e matemática. Pensa. Né? E aí, assim... Professor que não era professor. E aí o mais engraçado é que, assim, quando acabava as aulas particulares, eu tinha uma moto, que eu ia para a faculdade de moto. A faculdade era muito longe. Eu morava na Moca e fazia a faculdade de medicina Santo Amaro, que era a antiga OSEC. Na minha época era OSEC. E a faculdade de medicina Santo Amaro, ela fica para lá do autódromo de Interlagos. Dava 37 quilômetros da porta da minha casa. Se eu fosse de ônibus, eu cheguei a fazer essa estatística uma vez. 3 horas. Eu teria que acordar às 4 da manhã para chegar às 7 na faculdade e voltar para casa às 11. Quer dizer, não ia chegar em casa e já ter que ir embora. E aí, assim, eu falei, bom, não vai rolar, né? Então, uma motinho ia bem, porque ela era econômica, né? Eu conseguia ir e voltar para a faculdade numa boa e ainda cortava o trânsito. E aí, com isso, eu conseguia fazer o quê? Eu conseguia chegar mais rápido e eu conseguia dar aula. Então, eu pegava aula particular para dar. E aí, assim, tinha um lugar na Moca, que era um centro de ensino, que tinham pequenas turmas para módulos de matemática, de física, de química, e eu pegava todos e dava aula de tudo, e ia dando aula. Só que essas aulas particulares, chegava um momento que elas acabavam, né? E aí, o que aconteceu? Eu pegava a motinho e ia entregar a pizza. Então, às sexta, sábado e domingo, entregava a pizza com a moto, com o bagageirozinho nas costas, e ia entregando pizza, né? E foi isso que eu fui fazendo até me formar. Quando a gente chega lá no 4º, 5º ano, aí a coisa mudou, ficou mais legal. Porque aí a gente era obrigado a ficar no hospital, a fase do internato, né? Você vai ser agora o interno, o escravo, a gente brincava, a fase do internato dentro do hospital. Nessa fase, o que era engraçado? Tinha muitos colegas que não queriam dar os plantões obrigatórios, né? Eles tinham uma condição melhor e eles falavam assim, poxa, eu não queria ter que dar o plantão. Eu falava, e a sua veia empreendedora falou mais alto e nesse aí, momento. Nessa época eu já era empreendedora, eu falava, então é o seguinte, eu faço os meus, faço os seus, só você me pagar que eu faço o seu plantão. E fui fazendo. Só que naquela época, o colega pagava R$100 pra você passar 12 horas à noite. Pensa, menos que R$10 por hora. E eu ficava. Só que, qual o lado bom disso? Eu virei um rato de hospital. O que é o rato de hospital? Você sabe fazer tudo dentro do hospital. Então eu falei, já que eu tenho que passar a semana inteira aqui, vou passar várias noites, eu vou usar isso como a meu favor. Te lapidou, né? Vai me lapidar. Então, o que eu fazia? Além de eu encher o saco dos professores para deixar fazer procedimento, para ficar junto, eu ficava junto com as enfermeiras. A enfermeira falava assim, vou funcionar uma veia, me ensina. Como que você faz? Eu vou colocar o exame na gestante, a cardiotocografia, me ensina, quero fazer. Né? Então, assim, de tudo eu sabia fazer tudo. Como é que você prepara um soro? Assim, quero fazer. Então, assim, eu acabava usando isso ao meu favor. Então, quando eu cheguei lá no 5º, 6º ano, eu já fazia procedimentos. Né? E aí eu vou te perguntar, foi nessa época que você definiu sua especialidade ou quando você entrou você já tinha em mente o que você queria fazer?
Na verdade, assim, a gente entra. Aí, o que eu falo? Assim, o médico, durante a faculdade, ele é... Você sofre tanto para entrar que a hora que você entra, você fala assim, agora eu quero algo mais tranquilo. E eu botei na minha cabeça no começo da faculdade que ia fazer cirurgia plástica, né? Eu falei, uma área mais tranquila, né? Do meio pro final, eu falei, bom, não é muito isso que eu quero. Eu gosto de uma coisa mais agitada. Aí comecei, falei, acho que eu vou para cirurgia geral. Foi aí que eu conheci o Dr. Antônio Alberto. E lá a gente começou, né? Ter uma afinidade, cara, faz cirurgia, começa, vem comigo e tal. E aí no meio do caminho eu falei assim, quero um desafio maior. Vou fazer terapia intensiva. Né? Veio o lado idealista da coisa, né? Vou salvar vidas, vou trabalhar na área que ninguém quer. Olha a minha cabeça na época, eu vou fazer o que ninguém gostava de fazer, que era ficar ali na UTI. E, né, eu achava assim, pô, vou fazer aqui porque aqui é a parte mais difícil. Né? Poucos médicos querem dedicar a vida aqui, vou fazer isso. E aí, entrei de cabeça e comecei a me dedicar e fui para, né, a área da terapia intensiva. Só que aí, assim, é uma área extremamente exaustiva. Né? É uma área extremamente cansativa. E aí, logo que eu estava na terapia intensiva, eu já era voluntário na ONG dos Amigos do Bem. E aí, o que eu fazia? Mensalmente, eu viajava, né, para o Nordeste para poder atender. Né? E fazia isso todos os meses. Era um compromisso que eu tinha. Eu falava, vou ajudar as pessoas, porque é isso que eu gosto. Então, eu pegava o avião... E isso você tem até hoje, né? Não foi só lá nos Amigos do Bem. O Daniel, ele ajuda muitas pessoas, familiar, amigos. É impressionante como ele tem essa visão de WID, né? O ajudar, é dele. E aí eu pegava o avião toda quinta-noite. Na sua folga. Eu fazia eu fazia uns cambalachos na escala da UTI para conseguir trocar daqui, trocar de lá. Então, assim, para mim poder ficar sexta-feira livre, o sábado eu trocava com mais 2 finais de semana lá na frente. Eu faço mais seu sábado, seu domingo, fazia... todo um cambalacho, me sobrecarregava lá na frente para poder, naquelas datas, né, que a ONG passava lá dos Amigos do Bem, para a gente poder viajar. E aí eu pegava o avião aqui toda quinta-noite, à noite mesmo, 9, 10 horas da noite, descia lá em Recife para mais de meia-noite, pegava o carro e aí eu ia dirigindo até os povoados, até onde tinha a sede lá, o alojamento dos Amigos do Bem. E aí lá a gente chegava já quase de manhã, muitas vezes, chegava no final da madrugada, já amanhecendo o dia. Descansava algumas horinhas ali, 2, 3 horinhas, tomava um banho e começava a atender. E aí eu atendia lá o dia inteiro. No conforto, doutor? Então... A pergunta que não quer calar. Então, é engraçado, seus Amigos do Bem têm uma baita estrutura, é muito legal o trabalho que eles fazem. Quando a gente atendia na sede deles era legal, porque tinha um consultório, ar-condicionado e tudo. Só que ali a gente ficava algumas horas e na maior parte do tempo nós íamos até os povoados. Então quando chegava nesses povoados, lá não tinha um consultório. Então a gente entrava numa escola ou numa igreja que estava ali, né, desativada, sentava ali numa carteira, num banco de igreja e atendia. E ali a gente atendia quantas pessoas tivessem. E tudo quanto é especialidade que aparecesse. Ali assim, ó, se é médico, vai pra cima, né? E se é pediatra, se é ginecologista, se é médico, né? Então aí você volta na raiz. Você volta lá na essência. Eu sou médico, eu sei como a máquina funciona, então eu tenho que me virar aqui. E me virar com o recurso que eu tenho. Eu ia falar isso, porque literalmente na raiz, porque lá você não tinha quantidade de equipamentos tecnológicos, por exemplo, de quando você estava atuando no hospital, né? Na verdade, lá a gente tinha uma caneta e um bloquinho, que era o cartão de saúde dos pacientes, que era onde a gente anotava o que nós íamos tratar e como, e as caixas de remédio, que eram doações. Ainda assim, a gente tinha que tratar os pacientes não com o que a gente gostaria, com o que tinha. Então, assim, você tinha que realmente improvisar mesmo, né? Lá era a medicina raiz. Só que o mais engraçado, quando eu voltava do sertão, e às vezes injuriado com a UTI, com a rotina, eu pensava comigo, poxa, lá eu me sinto mais feliz, mais realizado do que aqui, no hospital, com tudo, né? Com todo aquele aparato, com toda aquela estrutura. E muitas vezes isso acontecia por quê? Porque eu falava assim, olha, com poucas coisas que a gente fazia lá, poucos cuidados, a gente mudava a saúde das pessoas, né? Então as pessoas lá, tenho dor, né? Lá o pessoal trabalha muito na roça, né? Então chegava lá os pacientes com aquelas artroses na mão, né? Com uma pressão alta que nunca ninguém orientou, né? Com doenças básicas, doenças de saneamento básico, né? Crianças com verminoses, né? Então assim, lá a gente conseguia fazer, eu percebi assim, poxa, um pouco de orientação. Olha a diferença. Que era mais a medicina preventiva, né? Exatamente. Você acha que lá funcionava mais a medicina preventiva? Exatamente. Né? Eu lembro uma vez lá que a gente falava assim, eu dava um remédio de verme para as crianças,
E aí voltava todo mês e as mães falavam assim, doutora, ainda tá com a barriga cheia. E eu falava, cara, mas eu dei o remédio. Ah, mas ele não toma. Ah, porque não sei o quê. Aí eu falei, pois bem, então hoje eu vou resolver na raiz. Eu fui até a escola deles com as caixas, entrei na sala, né? Bom dia, criançada, bom dia. Botei um vidrinho em cada mesa. Falei assim, só sai da sala quando tomar um negócio, eu vou passar a conferir na boca. Né? Pronto, criançada tomou, a gente vermifugou a escola inteira. Bem pai, né? Vem aqui, deixa eu ver sua boca. Vermifugamos a escola inteira e resolvemos. Né? Então, assim, poucas medidas sendo feitas e um impacto imenso na saúde das pessoas. E aí eu vou te perguntar, foi esse ato de medicina preventiva que te fez levantar um alerta de eu vou trabalhar lá em São Paulo também, tratando essa prevenção, porque aqui você atuava na parte crítica, Exato. No momento final. Aqui na UTI, assim, né? A gente trabalhava nos 48 do segundo tempo. Deu tudo errado, joga na UTI e falava assim, ó, boa sorte. E ali a gente ficava ali trabalhando por horas, né? Tentando vencer, né, o que uma vida inteira de maus hábitos fez. E o mais engraçado, aí eu juntava essa parte do trabalho do Nordeste. E aí eu juntava com as experiências que eu tinha ali, que eu conversava com os pacientes. E o que era engraçado, quando a gente conversava ali com os pacientes, muitos casos que eu ouvia, eu falava assim, poxa, mas nunca te orientaram? Nunca ninguém te falou isso? Nunca ninguém te falou do exercício? Nunca ninguém te falou de uma alimentação? Os pacientes eram muito mal orientados, muito mal conduzidos. Então eu percebi o seguinte, se eu pegasse esse paciente 10 anos antes, né? E a gente começasse a cuidar, orientar, esse cara não chegaria na UTI, né? Porque assim, por mais recurso que a UTI tenha, existem muitas variáveis depois que o paciente entra na UTI, né? E por melhor que sejam as UTIs, né? Se a gente pegar as UTIs dos melhores hospitais de São Paulo, as variáveis ainda são as mesmas. Apesar de menor intensidade, o que são essas variáveis? Uma infecção dentro do hospital que o paciente pega, paciente que desenvolve uma pneumonia porque ficou acamado, que ficou muito tempo entubado, né? Existem protocolos, tudo isso para poder minimizar esses erros, mas ainda assim só minimizava, não resolvia os problemas. Então eu pensava assim, o grande segredo aqui é não deixar esse cara chegar na UTI. Então assim, aí começou a me despertar. Nessa época eu já tinha estudado nutrologia, né? Já estava, poxa, vou migrar, não vou, o que eu faço? Começar de novo, meu Deus. E aí o que eu comecei a perceber? Que eu ficava muito tempo ali na UTI e eu me interessava demais pelas histórias, né? De como poder mudar a vida daquele paciente. Como mudar, o lado humano. Né? O lado humano do Daniel. E aí chegou um dia Desde pequenininho, né? Que você contou a história do cachorro, né? Acho que a pessoa já nasce com esse dom, né? Vai aprimorando, mas o dom é... E aí isso foi aflorando e eu falei assim, quer saber, acho que eu tô fora da casinha, né? Então acho que eu prefiro recomeçar. E aí começou uma série de reflexões, vou voltar para onde, né? Já tinha estudado nutrologia, não tinha me encantado, porque o curso de nutrologia no Brasil é muito superficial. Aí fiz a pós de endocrinologia, me interessei demais, foi a parte que eu mais gostei. E aí eu conheci o Dr. Antônio Pacileu, que é onde ele tinha uma pós-graduação de metabologia e fisiologia do corpo humano, que eu achava legal porque ele revoltava lá no passado, lá no segundo ano na faculdade, como que o corpo funciona. Você descobrir como funciona, você trata. E aí foi um ano intenso, ali foi o divisor de águas. Foi ali que eu falei, bom, realmente eu comecei a aprender muita coisa, comecei a ver o corpo comecei a ter uma outra visão, né, do nosso corpo. E no meio desse caminho, né, acabei conhecendo, tinha um colega médico, e aí eu estava naquela fase, assim, né, largo a UTI, estou estudando uma coisa que era, assim, me agradava demais e por onde que eu começo, né? E não via a perspectiva, por onde que eu vou começar, né? Tava meio que perdido, né? Aí esse colega falou assim, não, eu tenho uma pessoa que eu vou te apresentar. Essa pessoa sabe por onde você vai começar, né? E aí essa pessoa, né, o Cauê, ele intermediou uma conversa minha com a Andrea, né? Ele falou assim, não, tem uma pessoa que eu conheço que, cara, pode te dar uma dica de por onde começar. E aí foi aí que um dia ela me mandou uma mensagem, falou assim, nossa, o Cauê falou muito bem de você e tal, podemos conversar, né? E aí, né, eu tava chegando da UTI, exausto, cansado, vibrou meu telefone assim, aí eu falei, hoje eu não vou mais olhar o celular. Aí eu fui entrar no elevador e falei, não, melhor olhar. Vai que é alguma coisa? Intuição, né? Aí eu olhei, quando eu olhei, eu falei, vou responder, né? E aí eu olhei e falei, nossa, quem é essa menina, né? Eu falei, vou responder, né? Estranho, com esse nome diferente, Andrea, né? Tá me chamando essa hora. Aí eu pensei, será que eu ganhei algum prêmio, alguma coisa? Né? E na verdade, ganhou o prêmio aqui, ó. E aí, na verdade, eu tava ganhando na loteria sem saber. E ali começou um bate-papo. Ela me chamou para conversar e falou, olha, eu tô estruturando um espaço tal
sou gestora, sou empresária e eu estou procurando um médico aí, e o Cauê falou que você tem mais ou menos o perfil que eu procuro, né? Agora eu vou pedir um pause e eu vou perguntar para a Andrea. Vamos lá, Andrea. Se apresenta para todo mundo e conta um pouquinho dessa história para a gente chegar aí no encontro entre vocês. Bom, eu trabalhava, né, no pronto-socorro também, eu sou enfermeira. Antes de ser gestora, antes de ser empresária, eu me formei em enfermagem e tenho muito orgulho da minha profissão. Foi uma escolha que eu entendi também que foi Deus que colocou no meu coração para que eu começasse essa trajetória e que me levou até aqui, né? Eu conheci um médico no pronto-socorro, na qual me ajudou muito no início da minha trajetória. E eu comecei a trabalhei 2 anos, né, no pronto-socorro como estagiária. E logo que me formei, esse médico ele me chamou para abrir a primeira clínica, né? Na realidade, ele sendo dono, né, e eu sendo enfermeira. Ele já me conhecia, já conhecia um pouquinho do meu trabalho. Eu também conhecia um pouco do seu trabalho. Ele tinha uma forma de trabalhar muito parecida com a minha e foi quando eu aceitei esse desafio. Comecei a trabalhar com ele, deu muito certo a nossa parceria e juntos, logo eu virei sócia, né, de algumas clínicas, juntamente com ele. Eu pude ter aí mais 3 clínicas e a 4ª foi quando eu conheci o Daniel, que ele comentou, inclusive. E eu fui nessa trajetória de abrir clínica. Com ele eu comecei, depois de enfermeira, eu virei gestora e saí da parte de enfermagem no primeiro ano trabalhando com ele, virei gestora e, em seguida, nós já começamos a abrir clínicas por conta da parceria ter dado muito certo na questão humanizada. Graças a Deus, ele tinha uma forma de atender humanizada, uma forma bonita de tratar o paciente num todo, e isso me encantou, e eu falei, nossa, vamos junto, vamos abrir clínicas, é isso que o mundo precisa. E logo em seguida, né, nós abrindo essas clínicas, precisava de mais médicos, só ele não daria conta de atender, inclusive ele atendia em uma. E foi aí que eu conheci o Daniel. Cauê, ele apresentou para este médico, né, meu ex-sócio, e em seguida eu conheci o Daniel, gostei muito do trabalho dele, achei ele extremamente humano, um dos médicos, não é porque é o meu marido, mas quem conhece, quem já passou com ele, sabe do que eu estou falando. Um dos médicos, eu acredito que seja um dos únicos, que ainda trabalha de forma única, de forma, num todo, olha para o paciente de uma forma especial, né? Que é aquela forma dos antigos. Não trata somente o problema ali. Ele vai atrás para encontrar aonde está o problema e aí sim trazer a solução. E nós viramos amigos e começamos também essa trajetória de abrir clínicas. Logo em seguida, nós descobrimos o nosso propósito. Além de ser empresários, nós descobrimos a nossa missão. E foi isso que fez com que a gente terminasse uma parceria de sucesso, porque foi graças a essas pessoas, né, que nós chegamos aonde estamos hoje, mas foi aí que a gente encontrou que o propósito era outro, que a nossa trajetória até ali foi linda, foi próspera, mas que a partir dali nós precisaríamos andar sozinhos, com um propósito, né, e uma missão. Um novo capítulo, né? Na verdade, que eu falo assim para ela, ali funcionava muito bem tudo, mas ainda faltava alguma coisa. Assim, era uma coisa que eu falava assim, eu ainda sinto que a gente precisava dar um passo diferente, fazer as coisas do nosso jeito. O que é o nosso jeito? Cara, a gente sair da caixinha mesmo, fazer como a gente acha que tem que ser feito. Fazer aquilo que ninguém faz, da forma que ninguém faz, ser né? médico do jeito que é médico, né? Porque eu falo assim, o primeiro passo do médico, né? Para ele tratar e saber o caminho que ele vai tomar, ele ouvir o paciente dele, né? E aí, se a gente for remeter, né? Se a gente for consultar, falar, pô, de onde você vai tirar esse exemplo? Então, vamos voltar, vamos viajar aqui juntos. Se a gente for pegar quem foi o maior médico da história, foi Jesus, né? Vamos falar, ele curava tudo quanto era doença do jeito mais simples. Mas o mais engraçado, né? Que Jesus ouvia as pessoas. Se a gente for pegar, né? Tem uma passagem da Bíblia, quando Jesus está no meio da multidão e aí ele para e fala, alguém me tocou, né? E aí um dos discípulos fala assim, mestre, tá cheio aqui, né? Realmente, alguém te tocou, mas várias pessoas te tocaram. Ele fala, não, mas alguém me tocou diferente. Então, ou seja, se ele percebeu ali que alguém tocou, né, nas vestes dele,
de uma maneira muito diferente. E ele percebeu, ele sentiu isso, né? Ele sabia o que a mulher que tocou ele sabia o que a mulher precisava, ele sabia inclusive o que ela tinha, né? E aí, mas ele vira para ela e fala o quê? O que você quer? O que você tem? Então, assim, o primeiro ato dele foi o quê? Foi ouvir, né? O primeiro ato, o primeiro tratamento do médico é ouvir. O que você tem? Me fala o que eu posso te ajudar. Me conta. É o que mais falta hoje em dia, né? Nas consultas que a gente vê por aí de 10, 15 minutos que você faz. Você não consegue nem contar, nem contextualizar. Exato. E assim, o paciente está falando, o médico está fazendo a receita. E está entregando. Então, assim, e aí é o que eu ouço dos colegas, né? Ah, mas é que não dá tempo, o hospital pressiona. Gente, peraí. Se todo mundo fizer do jeitinho certo, o problema é o hospital, que vai ter que arrumar mais médicos, porque vão ter mais médicos atendendo de forma humana, demorando, fazendo diagnósticos adequados. Não é o médico que tem que se adaptar ao hospital, né? O hospital que tem que entender que existem médicos que são humanos, que vão trabalhar de uma forma, né, adequada. Uhum. E aí eu falava para o André, a gente precisa realmente fazer coisas que são diferentes. Né? E como que a gente vai fazer isso diferente? Aí veio a ideia, vamos fundar um instituto, lá vai ser um lugar que nós vamos transformar a vida das pessoas. O ponto-chave é vamos transformar da hora que entra até a hora que sai, seja tratando, seja só ouvindo, né? Que aqui seja um lugar que as pessoas se sintam muito melhores, né? Que quando elas saiam diferentes da forma que elas entraram. Esse é o foco. Né? Então, muitas vezes a gente não vai ter ali um diagnóstico assertivo, a gente não vai ter um tratamento efetivo, mas a gente vai conseguir ouvir e fazer com que essa pessoa consiga melhorar. E aí juntou, né, o que eu achava que era correto da medicina, o que ela achava que era correto do jeito de encantar e ajudar as pessoas, e a gente acabou fundando aí o Instituto Bratan, né, com esse propósito que é transformar a vida das pessoas. E o interessante é que a ideia seja humanizada não somente no atendimento médico. A ideia é trazer, né, essa humanização, trazer o encantamento, trazer essa cura, essa transformação, desde o momento que o paciente, né, o cliente, ele entra em contato. Porque aí que está o ser especial, aí que está você ser diferente. Porque as pessoas acham que o poder de cura está somente no médico, está somente ali quando ele fecha a porta da clínica, ali a porta do seu consultório, e ali ele faz, né, a transformação na qual ele precisa, na qual ele foi chamado. Mas não, a transformação, a cura desse paciente, ele está desde o momento que ele procura aquela instituição, porque ele já está doente. E aí ele precisa ser ouvido, ele precisa ser abraçado, ele precisa, né, dessa atenção, que é o que falta não somente em clínicas. Eu acredito que hoje falta em praticamente 80%, né, dos lugares na qual a gente entra, na qual a gente precisa de um comércio. Coisa mais fácil do mundo é você chegar no mercado e não receber nenhum bom dia. Sim. As pessoas como não se elas estivessem isso. insatisfeitas em estar ali, né? Os Exato. atendentes. Quando alguém te dá um bom dia, você fica até meio... Eu dou, eu não dou, porque você não está esperando isso. Então, a transformação, ela começa ali. E não precisa ser só médico para isso, né? Se a gente for pegar, tem um trechinho do filme do Pat Adams que eu acho fantástico. Eles acusam lá, né, o estudante de medicina de que ele está... Né, o Pat Adams, ele entrava no hospital desde muito cedo, ele gostava de ficar ali perto dos pacientes. Então, desde o primeiro ano dele, ele entrava no hospital. Ele era barrado. Não, você só pode entrar aqui depois do terceiro, quarto ano. Ele fala, não, mas eu estou entrando aqui para ajudar. Não, você não pode, só quando você estiver no terceiro, quarto ano. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que, né, ele começou a causar tamanho impacto ali na vida das pessoas, não só dos pacientes, mas de todo um sistema, né, das enfermeiras, dos funcionários, e ele começou a ganhar relevância. E aí todo mundo que se destaca, né, o prego que é destacado é martelado. O reitor tentou porque tentou expulsar ele da faculdade. E ele é levado por um julgamento perante o conselho lá da universidade. E aí o mais legal é que quando fala assim para ele, você se declara, né, culpado, né, de estar exercendo a medicina de forma ilegal? Ele fala assim, olha, se ser médico, né, é a gente cuidar, a gente ouvir, a gente acalentar, né? Então eu me declaro culpado, mas eu digo ainda, né, que não vai ser o diploma nem o papel que vai me impedir de continuar fazendo isso, pois eu vou continuar sendo médico, porque ser médico é a gente ouvir, é a gente cuidar, é a gente acolher, não é só a gente passar um tratamento, né? E ele falou, e mais, e aqui todo mundo, e o auditório estava repleto de enfermeiras, de técnicas de enfermagem, de outros profissionais do hospital, e ele fala, e mais, aqui, né, elas são mais médicas que muitos médicos aqui. Né, porque elas sabem mais dos seus pacientes, doutores, do que vocês mesmos. Né? Então, uma crítica que ele levou, né, isso já lá atrás, lá nos anos 80,
né? Então, assim, o médico é muito mais do que só ali passar um tratamento, né? Todo mundo, se a gente for pensar no instituto, todo mundo ali é médico, desde a recepção até o próprio atendimento médico. E foi essa ideia, né, que trouxe o Instituto Bratan, que agora nós podemos chamar de Instituto Bratan, também teve essa mudança. E essa ideia de transformação, de cura, inclusive o Daniel conta essa história para toda a nossa equipe, na qual a gente treina. A Giovana, a gestora, está aqui para dizer um pouquinho sobre isso, mas a gente treina semanalmente, fala missão, valores, visão da empresa praticamente diariamente, para que isso entre na cabeça dos colaboradores. Porque é difícil. É difícil você viver numa sociedade onde o normal é ser errado, onde o normal é fazer o que não é correto. E mais do que isso, né? A gente tentar desvincular, né? A ciência física ali, né, de algo espiritual maior, é impossível, né? E aí uma coisa que é muito engraçada, o médico ele passa ali 6 anos na faculdade estudando sobre o funcionamento do corpo. Então você entra na faculdade, você vai da anatomia básica, né, até a parte mais avançada ali onde você discute tratamento, você discute os protocolos, ou seja, você passa ali 6 anos estudando sobre a máquina. Ciência pura. Ciência pura, só que o médico não estuda sobre uma coisa, sobre quem criou a máquina. A gente estuda a máquina, mas não estuda quem criou a máquina. Olha que loucura, a que ponto que chega, né? A perspicácia, né, da ciência. A gente está estudando a máquina. E quem fez a máquina? Nem se fala, né? É aquela história, é a mesma coisa que o médico sentar ali para atender, se ele não tiver em comunhão, em pensamento com Deus, não vai dar certo. Ah, mas eu não acredito em Deus. Então, assim, de verdade, eu até falo assim, eu peço desculpa para os colegas que não acreditam em Deus, mas não tem como você ser médico e não crer em algo maior. Eu acho que, além disso, não tem como nós acreditarmos num tratamento humanizado, onde a gente fale de pessoas, onde a gente fale de amor, sem você acreditar numa espiritualidade, sem você acreditar no amor, Deus, né? Exatamente, porque Deus é amor. Você sabe um comparativo muito engraçado? Isso acontece mesmo. Se você tiver lá, né, um comandante voando lá, um Boeing, um Airbus, um avião, né, e der problema nesse avião, o que ele faz na hora? Ele chama o centro de comando dele e ele fala com o mecânico, com o chefe de manutenção, que é o cara que preparou o avião para ele voar. Então ele chama em pleno voo e fala, tá acontecendo isso, isso e isso, o que você acha? E o chefe de manutenção, faça isso, isso e isso. E eles fazem, o avião chega onde tem que chegar. E por que o médico, né, ele não pode fazer essa comunicação com o chefe de manutenção, que é quem criou a máquina, que é Deus, né? E o médico acha o quê? Que ele que está curando? Não, na verdade o médico é só um instrumento de cura ali. O médico não é nada mais do que um instrumento. E se você tentar desvincular a ciência, né, dessa força maior que é Deus, não vai dar certo, entendeu? Não tem como dar certo. E aí eu vou falar uma coisa aqui como gestora da clínica, né? Todo paciente que entra na consulta com o Dr. Daniel, os pacientes que estiverem assistindo aí podem validar para mim, mas todo paciente que entra na consulta com você, doutor, saem encantados. Mas eles saem encantados por conta exatamente do que você falou, da atenção. Eles pontuam que nenhum médico antes havia explicado o porquê de cada um dos exames. Nenhum outro médico havia explicado o porquê de cada uma das deficiências estarem levando a determinados comportamentos, determinados sintomas. Então, é isso. É você estar ali de forma humana e de forma científica para trazer uma solução, para auxiliar essa pessoa para que ela possa viver bem, que ela possa ter uma plenitude. Porque, assim, a gente está num século onde a gente vive diversas doenças, diversas situações que nos tiram a saúde. Então, estresse, a ansiedade, a alimentação. Então, tudo isso acaba nos tirando a saúde, né? São comportamentos que a gente tem tido e que nos tiram a saúde. Então, você chegar, sentar e com calma, conseguir ali ouvir por 1 hora e meia, uma explicação de uma pessoa que tem a paciência, que tem a tranquilidade de te acolher, de te ouvir, de te falar, amigo, não é por esse caminho que você vai. Vamos tentar dessa forma. Então, é uma forma onde a gente para, né? É um momento que a gente para, pensa e fala, não, realmente, e se eu fizesse dessa outra forma? E aí as pessoas entram em tratamento, as pessoas começam a ver mudança e elas conseguem enxergar, assim, muitas possibilidades de qualidade de vida. Quantas mulheres que a gente tem ali o relato semanalmente, mensalmente, nossa, o doutor mudou a minha vida.
repor hormônio, repor a minha vitamina, poder saber que eu, né, a mulher, eu tenho libido de novo, eu tenho desejos, eu tenho... É uma incrível. vida atrás da tristeza, né? É incrível isso. Não, e o engraçado, assim, né? A neurociência explica isso. A pessoa tá ali, né, com a mente turbulenta, cheia de problemas, né, ansiosa, preocupada, com a cabeça turbulenta. A partir do momento que ela exterioriza isso, né, se ela escrever num papel, né, listar todos os problemas dela, ou ela falar, né, isso aí já alivia. E aí ela vai ter noção de que o que ela tá passando é muito menor do que a cabeça dela tá criando. Então, na hora que você chega numa consulta em que a pessoa fala, ela coloca ali para fora como se ela estivesse escrevendo ali a lista dos problemas dela. Uma grande parte desses problemas já começa a ser tratado só por ela ter falado. E aí eu volto a dizer que é exatamente como Jesus fazia, fala, né? Ele fazia as pessoas falarem, colocar para fora, né? É aí que começa a cura, é você ouvindo. Não existe, a medicina do passado não tinha exame, não tinha, né? Você tinha que ouvir o paciente, você tinha que encostar, você tinha que entender esse paciente para poder fazer dar certo. Né? Exame físico, né? Que hoje não se usa mais. Exatamente. Então, assim, essa é a grande sacada, essa é a visão que a gente tem do Instituto, esse é o propósito, e esse é o objetivo maior, nossa missão, transformar a vida de cada paciente que entrar ali. Que bacana, e é um prazer fazer parte disso com vocês, é um prazer cuidar de cada paciente que está aqui assistindo a gente e também será um prazer cuidar de você que ainda não é nosso paciente. Tá? Como a Andrea falou, né, o nosso tratamento ali de mudança de vida, ele acontece desde a recepção. Então, assim, fica o convite para que vocês venham tomar um café, tomar um chá, bater um papo conosco. Vai ser realmente um prazer recebê-los. E aí, meu agradecimento especial para esse casal maravilhoso, o Dr. Daniel Bratan e Andrea Ribeiro. Espero que possamos estar aqui por mais vezes, trazendo várias temáticas. Esse podcast é semanal. Então eu vou deixar aqui para você fazer as honras da finalização. É isso aí, gente. Quem quiser saber mais aí da nossa história, saber mais do que a gente faz, como que a gente transforma vidas, não perde tempo, clica lá no Instagram, @Dr. Daniel Bratan, começa a seguir a gente, começa a ver todo o trabalho que a gente faz. Esse podcast vai ao ar semanalmente, então não perca aí o nosso próximo episódio, onde a gente sempre vai trazer um convidado, trazer algum tema sobre saúde, longevidade, espiritualidade. Não perde tempo, começa a seguir a gente, certo, meu povo? Até o próximo episódio!